Fala, pessoal, tudo certo? Para os gremistas mais, né? Para os colorados nem tanto. Bom, os colorados estão buscando, né, entender o que aconteceu. Como é que um time vice-campeão brasileiro, montado, cujo discurso da diretoria era que a base estava mantida, que era a mesma comissão técnica, que era uma sequência de trabalho, como é que esse time fica tão longe na tabela de classificação, perde o Grenal tomando um banho de bola do seu rival Grêmio, que vem da segunda divisão, né, e que remontou um time em 2 meses. Contratou 10 jogadores e o Renato começou do zero, um time todo novo. Esse time hoje é melhor do que o Internacional e ganhou facilmente, tranquilamente do Internacional, do Clássico Grenal. Eu sei, foi só 2-1, foi apertado o resultado, assim, mas a superioridade do Grêmio foi bem maior do que o placar. Eu quero falar sobre os erros do Mano Menezes, né, que na minha visão foram muitos, mas antes eu quero te convidar para te inscrever no canal, se não está inscrito ainda, né, ativar as notificações, vai dando um like também, que nos ajuda bastante aqui no YouTube, ok? A derrota do Internacional, né? Mais do que a vitória do Grêmio, depois a gente vai falar da vitória do Grêmio em outro vídeo, mas esse é um vídeo que eu quero analisar a derrota do Inter e acho que ela passou fundamentalmente pelo seu treinador. Bom, a escalação do Inter começa que é uma escalação que não foi usada em momento algum do campeonato. Momento algum. Aí alguém pode dizer assim, mas o Grêmio tinha 5 no meio campo, o trabalho do Grêmio é todo no meio campo, o Inter tinha que povoar o meio campo. Mas quem é que disse que para tu ocupar o meio campo, tá, deixa eu tirar o sinalzinho, quem é que disse que para tu ocupar o teu meio campo, preencher os espaços, fazer marcação, tu tem que necessariamente pegar só volante e botar, só posição. Tu não pode pegar meias, jogadores de criatividade e dar funções a eles para ocupar. Porque, em tese, o Grêmio tem 5 no meio campo. Tá bom, o Grêmio tinha lá o Carbajo, o PP, antes o Vila Sante, não é? Vamos de Carbajo, PP. Aí na linha de 3 tinha Bitelo, tinha Cristaldo e tinha o Vina. O Inter tinha, né, sem a escalação do Mano, com Baralhas, tinha, digamos, Johnny Depena, Alan Patrick e Maurício. 4 jogadores de meio campo. E o Wanderson, que recua e compõe também. Então, eu não sei se a solução, e ficou muito clara, né? Eu sei a solução não era essa. Porque, olha só, o Parreira era um que insistia nisso. Eu lembro que eu fiz uma entrevista em 92 com o Parreira, ele falava isso. Quando perguntava se o Brasil na Copa ia ter 3 ou 4 atacantes, esse tipo de coisa, e o Parreira dizia assim, primeiro, antes de definir sistema tático, eu vejo o grupo de jogadores. O sistema tático vem depois. Primeiro o grupo de jogadores, e aí eu vejo como eu vou conseguir, né, que sistema eu vou usar para tirar o máximo desses atletas. É o que o Renato está fazendo agora no Grêmio. Né? Ele viu que não tinha extremas, foi com o Bitelo de um lado, Vina do outro lado. Pois o Mano Menezes resolveu, temos que botar mais volantes. Mas ele não tem, é a função mais carente hoje do Internacional. O Inter não tem mais o Gabriel, o melhor volante é reserva, que é o Matheus Dias. O Johnny é um jogador comum, insuficiente para o Inter, que no ano passado teve bons momentos, mas que esse ano está jogando pouco, muito pouco. Né? O Baralhas chegou, é o Baralhas, ele tem que ainda pegar, né, alguma coisa, pode ganhar uma posição. Agora, se tu cogita, não, eu vou povoar o meio campo, se tu pega esse mesmo sistema de jogo que colocou e tu tem, né, os nomes que foram cogitados, o Arangues, o Cuejar, o próprio Gabriel, olha, com todos os problemas, que eu sei que o pessoal, né, não estou dizendo que o Edenilson tinha que ficar, mas quando tinha Gabriel e Depena e o Edenilson aberto na direita, era outra coisa. Agora, o segundo tempo do Inter era o Matheus Dias e o Johnny. Né? E no primeiro tempo era Baralhas e Depena com o Johnny fazendo essa saída pelo lado direito. Mas ele fez bem no ano passado, botou o Edenilson no banco. Não, o Edenilson se foi para o banco de reservas. O Edenilson se colocou no banco de reserva porque caiu de produção, deu um monte de entrevista desastrosa, perdeu o foco e caiu em desgraça com a torcida. Mas não que o Johnny tenha jogado um bolão para ganhar essa posição. O fato é que o Mano, ao fazer isso, ele desmanchou uma ideia que, mal ou bem, o Inter estava tendo dificuldades esse ano, mas nas últimas partidas tinha melhorado. Tinha encontrado, de novo, aquele padrão de jogo.
com o Pedro Henrique no comando, com o Maurício ali pela direita. O Mano mudou, botou o Baralhas, o time não teve rendimento, não teve entrosamento, só colocou volantes, não fez uma marcação eficiente, porque para marcar esse time do Grêmio tem que fazer marcação no homem da bola e faz marcação mais adiantada. Esse time do Grêmio adora jogar com posse de bola no campo do adversário, e foi exatamente isso que o Inter ofereceu no primeiro tempo. Deu a posse de bola para o Grêmio no seu campo, no campo do Internacional, né, no campo ofensivo do Grêmio, que é como o Grêmio gosta de jogar. E o Grêmio deu um chocolate, 1-0, saiu barato. O Mano tentou corrigir no segundo tempo, mas fez uma lambança. O Depena estava mal, mas estava todo mundo mal dentro daquele modelo de jogo. Ninguém jogava bem. Ninguém jogava bem. Quando ninguém já está jogando bem, o problema é coletivo. Então era simples. Era só botar o Matheus Dias no lugar do Depena, tá? E botar o Maurício no lugar do Baralhas e tentar fazer alguma coisa no segundo tempo. Era essa primeira providência depois do erro inicial. O Inter não pressionou o homem da bola no Grêmio. É fundamental de fazer isso com os jogadores da qualidade que tem o Grêmio. O Grêmio, ao contrário, fez isso no Inter. E o Inter não conseguiu jogar. O Grêmio teve mais posse de bola, teve 60% de posse de bola no jogo, muito mais finalizações, muito mais chances de gols. O Inter teve a lucidez do Alan Patrick, que é um baita no jogador, né? Ele ali conseguiu fazer a diferença. Acho que o René fez um bom jogo. O Mercado estava encarregado de marcar o Soares e fez muito bem. O Soares não aparece no jogo, né? Agora, a estratégia do Mano Menezes, a estratégia de jogo foi desastrosa e mentalmente ele passou aos jogadores uma ideia que ele tinha medo do Grêmio. E os jogadores entraram assim: opa, o outro time é melhor. O Inter estava assustado. Eu imaginei que o Inter ia ter uma proposta mais reativa, né? Deixar o Grêmio vir para sair, mas não assim. Eu não imaginei que o Inter ia ser tão passivo como foi. Né? Que o Inter ia atacar tão pouco o Grêmio, tudo que o Grêmio não tinha sido ainda era atacado. Esse era o desafio. Como é que o Grêmio vai reagir sendo atacado? Pois o Inter resolveu não atacar o Grêmio. Tudo errado. Por mais que, né, a gente possa elogiar, e eu já fiz diversos elogios ao Mano Menezes, agora na hora de criticar tem que criticar. Uma visão antiquada. Né? Para marcar, bota um volante. Né? Sempre assim, para ocupar o espaço do meio campo, bota um volante. Né? Não era isso. O Mano tinha um time montado, tinha uma ideia já concebida. Era aprimorar, montar uma estratégia para parar o Grêmio, mas não tendo que mudar todo o time, todos os jogadores, sinalizando uma ideia de falta de confiança na sua equipe. E foi assim que o Inter entrou no Clássico Grenal. Então, né, aqueles que gostam do Mano Menezes, eu sei que é um monte, né, não tem que ter nesse momento pudor ou medo, entendeu? O cara errou, meu. Errou, o Mano errou. Ah, mas a ideia estava certa, faltavam os jogadores. Bom, então a ideia está errada. Porque quem vai para campo é os jogadores. Tu tem que colocar em campo um modelo que premie os melhores. E não coloque em campo jogadores que tu vê que não vão conseguir exercer aquela função, tudo em nome de um sistema tático. Não, errou feio. E tem que ser dito. Né? A derrota do Inter no Grenal passa pelos equívocos do Mano Menezes. Passa muito pelos méritos do Renato. Mas nesse vídeo a gente está falando aqui do Mano Menezes. A derrota do Inter passa fundamentalmente pelos equívocos do Mano Menezes. Teve problema com os jogadores que renderam um pouco? Sim, teve. Mas a origem está na movimentação coletiva, que acabou prejudicando todo mundo. Tá bem? Me alonguei um pouco, né? Porque era importante ainda falar ainda sobre o Grenal. Depois a gente vai analisar um pouco mais detalhadamente o Grêmio, mas agora era o momento, né, de analisar quem perdeu, né? De dar uma olhada no time que foi vice-campeão brasileiro e esse ano não consegue repetir. Tá?